especial da mulher negra nos relatos de vida de Maria Firmina e Esperança Garcia. A Jéssica é da UERJ, seja bem-vinda, Jéssica. Boa tarde a todos e a todos. Vou me apresentar, sou graduanda de Pedagogia da UERJ e o meu trabalho tem como intuito desconstruir estereótipos de étnicos, de gênero e de raça. Eu trago duas mulheres, né, que foram muito à frente do seu tempo e o meu objetivo com a motivação do trabalho foi ecoar voz, que essas mulheres sempre tiveram, assim, né, depois da magnitude dos seus feitos voz, mas vamos ecoar. E vou começar falando da Maria Firmina dos Reis, que é uma das primeiras brasileiras a escrever um romance, uma das primeiras a entrar, né, no que podemos dizer, conhecemos como literatura, e escreveu um romance, e também a primeira escritora negra do nosso país. Então, quando a gente fala da mulher, eu trouxe um recorte de gênero, que quando a gente fala, né, da preservação da identidade, da emancipação, porque olha quantas coisas foi feita. Além de ser uma das primeiras escritoras, né, romancista, ela fez o papel de ser percussora. E o seu romance, dentro da literatura, eu trouxe as imagens, eu coloquei aqui as imagens tanto da Esperança Garcia e da Maria Firmina, que quis ilustrar, porque fica muito no cunho popular, né? Pode até se ouviram falar, mas eu gosto de trazer a identidade e em respeito dos seus corpos e especificidades, porque elas têm muito em comum. Tem pontos, sim, que a gente pode trazer semelhança, mas elas têm sua individualidade. E o romance Úrsula contribuiu e muito para a literatura e o movimento abolicionista. Então, o contexto histórico é o período da escravatura, e o movimento abolicionista estava acontecendo, mas não tinha... a mulher não era passível de opiniões. Quanto mais falar sobre questões, né, populares e formadoras do sistema. E a Maria Firmina conquistou outros feitos. Eu como estudante de pedagogia, esse trabalho partiu da disciplina de História nos anos iniciais, a professora Yamara Piana, e ela falou para mim dar um passo à frente e dar um passo à frente na forma que eu me coloco, né, como educadora, formação de conhecimento, e resgatar, fazer uma remontada do passado, que ela conquistou outros feitos. Exerceu a docência e foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão. Volta, por favor. E os pontos em comum, a Esperança e da Maria Firmina, eu trouxe aqui. Contribuição na literatura abolicionista, silenciamento de ambas nos ambientes escolares. E é dela, da Maria Firmina, a formação da primeira escola mista gratuita no Brasil, porque as mulheres também viviam, né, o direito era restrito, a gente não tinha acesso à sala de aula, ela viu essa necessidade. E a questão do negro, né, do preto, não podia frequentar as escolas, e ela fundou, olha só quantos marcos, né, para mim que sou uma pedagoga, uma professora de formação. E agora a Esperança Garcia foi uma mulher negra escravizada que escreveu uma carta. Portanto, falam, né, no cunho popular, no pensamento geral, da Carta da Esperança. Mas nunca trouxeram uma análise, né? Tanto mostrar os detalhes dessa carta, porque não foi uma simples carta. E ela foi interessada. Não foi uma simples carta que ela escreveu sem intencionalidade. Não, foi endereçada ao governador da província do Piauí, e dela
delatava os maus tratos que acontecia com ela e com a sua comunidade. E além de descrever com detalhes minimamente a barbárie e a desumanização, né, que ela havia em seus corpos, porque não tinha respeito, além da violência física, os abusos, e ela foi muito atenta a isso. E não só de delatar, e entra aqui a busca pelos direitos humanos, né? A primeira iniciativa de uma mulher escravizada na busca de tudo isso, porque ela reivindicava por mudanças. Ela queria uma mudança desse cenário, desse quadro. E essa carta, aí eu reivindicava por melhorias. Pode deixar, por favor? Entendeu? Então, e as duas, né, o ponto de semelhança que enfrentou a inferiorização e menos-valia. Porque essas duas mulheres, na época, eram de menos-valia. De suas origens pobres, sendo considerada menos letrada, porque apesar desses feitos, dela escrever uma carta, tanta esperança, e um romance, era para estar nos canônicos da literatura, né? O devido espaço na Academia de Letras sendo divulgado, mas não foi eram vistas como menos letrada pela cultura opressora burguesa, de acordo com a cor da pele e de gênero. Pode passar, por favor? E aqui está, né, a carta, o dossiê, que foi montado um dossiê, e Úrsula, e um fato que a gente tem que falar, que elas eram ameaçadas, tá? Risco de vida. Não podemos dizer que teve um diálogo manso com o opressor, não. A sociedade burguesa ameaçava tanto elas que o pseudônimo da Maria Firmina era uma maranhense. Porque ela é assim, gente, assassinada duramente. E a carta, né? Eu vou tentar seguir. É corrido os detalhes dessa carta. Recorte. Preocupação religiosa, porque a religião predominante da época histórica, o catolicismo, todos sabem, mas o domínio era tão grande que as fazendas eram dos jesuítas. E a carta foi encontrada, olha só 200 anos após. 200 anos é muita coisa. E só depois foi para os arquivos do Piauí. E o erudito, o considerado correto, é uma crítica pessoal minha e junto à minha professora. O erudito, o considerado correto, aspas, silenciou que deveria ser considerado a Esperança Garcia, a primeira advogada do Brasil. Porque ela não reivindicou os direitos, ela não fez uma delatação, ela não defendeu os ali presentes e a sua comunidade. Vai passar. E Úrsula, aí é um recorte, é uma aprofundação de Úrsula. Úrsula, Maria Firmina entende a liberdade como direito de todos, sem exceção. Úrsula trata os personagens negros como humanos, capazes de construção social e de cultura. É muito, muito assombroso dizer que nós não éramos considerados, né, construtor de cultura. A gente não tinha identidade, a gente não tinha a devida voz, e pensar que a gente não era visto como capazes. E passa para mim, por favor. E aqui são minhas referências. Eu preservei a própria Carta da Esperança. Usei Bel também, se ela transgredir. Eu usei o próprio Úrsula, porque se a gente está falando de duas grandes personalidades, a gente tem que usar o material das duas e não de terceiro, porque a narrativa e a construção da história tem que ser a partir dela. E a contação de história, das histórias, não é a partir de mim, não é eu que estou aqui, Jéssica, e sim da boca delas eu li o material e assim reproduzi para vocês.